Certo, Gisele, vamos para a explicação da sua planilha, tá? Então, nosso objetivo, a Polícia Civil de Roraima, tá? De Rondônia, na verdade, de Rondônia, tá? Então, temos concurso autorizado, né? Banca definida, banca CESP e informações do último edital, né? Foram 10 questões de português, 10 de atualidades, história e geografia 15, informática 10 e 40 questões de conhecimentos específicos: constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação penal, tá bom? Essas foram as matérias do último concurso, tá? Eu acredito que devam incluir nesse novo concurso contabilidade e talvez redação, tá? Então vamos trabalhar com essa previsão, já que é banca CESP, e nos últimos concursos do CESP, contabilidade veio, né, veio com peso, né, veio com peso nesses últimos concursos de Polícia Civil, tá bom? Beleza, vou explicar sua guia agora, sua planilha guia por guia, tá? Então, temos aqui a guia capa, a guia edital, fases revisão, guia o que mais cai, questões da semana, tarefas e feedback, tá bom? Beleza. Então, na guia capa, eu trago aqui basicamente as matérias que você vai estudar no dia, tá bom? Então, sua semana vai começar na terça-feira e vai finalizar na segunda, tá? Isso por motivos de agenda, tá? Para encaixar na minha agenda, tá? Então, vamos começar na terça e finalizar a semana na segunda-feira. Segunda-feira você me envia a planilha preenchida e na próxima terça eu envio uma nova meta para você, tá? Então vamos trabalhando assim. Toda segunda você me envia a planilha preenchida e até terça, meio-dia, eu envio uma nova meta para você, tá bom? Certo. Como eu falei, nessa guia capa trago basicamente as matérias que você estuda no dia, tá bom? Então aqui, ó, temos tempos de estudo, tá? Cada tempo de estudo desse é de 50 minutos. Vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá? Então, estudou 50 minutos, sem celular, sem distrações, sem internet, né? Focada 100% no estudo, você descansa 10 minutos. Estuda 50, descansa 10, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, aqui são basicamente as matérias que você estuda no dia, tá? Vamos começar com essas disciplinas aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas, tá? Então, 4 disciplinas em cada dia, tá bom? Vamos colocar 4 disciplinas por dia, tá? Por que isso? Porque vamos girar o ciclo mais rápido. E isso ajuda no processo de memorização, tá bom? Porque você vai ter sempre contato com a matéria, tá? Então, por exemplo, as matérias que você estuda na segunda, você estuda na quarta e estuda na sexta também, tá? As que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado, tá bom? Então, o ciclo vai girar mais rápido. Você vai ter mais contato com a matéria, um contato mais frequente, tá? E isso vai ajudar no processo de memorização, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, cada tempo desses 50 minutos, tá? Estudou 50, descansa 10, retorna mais 50 minutos, tá bom? Beleza. Aqui temos a nossa meta, né? Aprovação dentro das vagas, 4.000 questões, aqui entre 600 e 800 horas líquidas, a depender da data da prova, tá bom? De 80 a 100% do edital, tá? Beleza. Guia capa explicada, tá? Aqui temos a guia edital, tá? Nessa guia edital, né, temos as matérias do último concurso, tá bom? Se tiver alguma mudança no pós-edital, eu faço essa adaptação aqui, tá? E aqui temos informações do último edital, né? Informações do concurso, as suas informações, tá? Sua carga horária,
o material que você já vinha estudando, tá bom? Então tá aqui nesse link, tá? Beleza. Aqui temos a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia eu explico a metodologia do estudo, tá bom? O estudo dividido em fases, tá? E cada fase tem sua ênfase, seu objetivo, tá bom? Beleza. Então, fase 1, o foco maior é a teoria. A fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões, tá? Como você já viu a maioria das matérias, então, na maioria das matérias, vamos começar na fase 2 ou na fase 3, tá bom? Contabilidade, vamos começar na fase 1. As demais matérias, fase 2 ou fase 3, tá bom? Quero que você dê uma lida na descrição de cada fase. Essa informação está aqui na guia Fases Revisão e também está no e-book que eu vou mandar para você, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia O que mais cai, tá? Nessa guia O que mais cai, eu trago um levantamento estatístico dos assuntos mais cobrados pela banca, tá? Na verdade, eu trago todos os assuntos, tá? Mas destaco em cores aqueles assuntos mais cobrados, tá? O que está em azul é o que é mais cobrado, o que está em verde, uma cobrança mediana, e o que está em vermelho, uma cobrança pequena, tá bom? Isso levando em consideração a banca CESP, tá? Beleza, então aqui temos todos os assuntos, tá? E todas as disciplinas, tá bom? Ainda vou fazer adaptações no pós-edital, tá bom? Mas por enquanto é isso que vamos ter como referência, tá? O mais importante nessa guia é o preenchimento dessas duas colunas, tá? Então você vai preencher a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Então, na medida em que você for fazendo a leitura ou o estudo de determinado assunto, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros nesses assuntos, tá bom? Então, por exemplo, você estudou lá a aula 1 de português e ortografia, né? Aula 0, na verdade, do estratégia. Aula 0, ortografia. Você preenche aqui aula 0, tá? E após a sessão de estudo, você vai preencher a quantidade de acertos e erros, tá? Então, por exemplo, você acertou 15 questões no assunto ortografia e errou, por exemplo, 2, tá? Então, aqui teremos o percentual de acertos nesse assunto, tá? 88%. Da mesma forma, você foi lá e viu aula 1, o assunto classes de palavras, tá? Terminou a sessão de estudo e você acertou 20 e errou, por exemplo, 18, tá? Só um exemplo, tá? Então, teremos aqui, ó, esse levantamento. Você está bem, né, com 88% em ortografia, acentuação e crase, mas está com um percentual de 53% em classes de palavras, tá? Então, diante desse levantamento, eu posso fazer ajustes, né, tirando tempo de um assunto e alocando em outro, né? Tirando tempos de um assunto que você está bem e jogando para um assunto que você está ruim, tá bom? Da mesma forma, eu posso fazer ajustes entre as disciplinas, tá bom? Então, por exemplo, se você está com um percentual de 88% em português, mas está com um percentual de, por exemplo, 56% em legislação penal, então eu posso tirar tempos de português e alocar nessa outra matéria que você está ruim, tá bom? Então, esse preenchimento é fundamental para eu fazer análises e adaptar a sua planilha semana a semana, tá bom? Por isso que é importante, tá? Esse preenchimento. Tá, então, esse preenchimento aqui, ele é feito de forma cumulativa, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos
e erros que você atingiu, tá bom? Então, a primeira vez que você passou por ortografia, você acertou 15. A segunda vez, você acertou mais 10 e errou mais 3. A terceira vez que passou pelo assunto, acertou mais 20 e errou mais 5, tá? Então, esse preenchimento é cumulativo. Você vai somando, tá? Então, o Excel tem essa característica, você coloca o igual e vai somando, tá? Aqui vai ter mais de 100 questões, tá bom? Em cada assunto, tá? Então, a ideia é ir somando, tá bom? Beleza. Esse preenchimento aqui, né? Você vai preencher as duas colunas e vai preencher automaticamente aqui o percentual de acertos. Esse percentual também vem para cá, para a guia questões da semana, tá? Então, preenche aqui automático, tá? O acumulado aqui e preenche também esse outro gráfico, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele representa o seu aproveitamento em cada disciplina, tá bom? Então, o que está mais próximo do centro é o que você está com percentual baixo, no caso aqui, legislação penal, e o que está mais afastado do centro, mais próximo da extremidade, é o que você está com percentual alto, no caso aqui, português, tá bom? Beleza, então, na guia o que mais cai, você vai preencher basicamente isso, coloca a aula, a quantidade de acertos e erros, tá bom? Beleza, aí temos a guia questões da semana, tá? Na guia questões da semana, além de vir esse preenchimento da guia o que mais cai, tá? Vem esse preenchimento e esse, tá bom? Você vai preencher essas duas colunas, acertos e erros, tá bom? Diferentemente da guia o que mais cai, essas duas colunas são preenchidas de forma não cumulativa, tá? Então, você vai preencher só o total de questões que você fez na semana em cada matéria. Por exemplo, acertou 12 e errou uma, tá? E como ele é não cumulativo, toda semana eu vou zerar isso aqui e você vai receber zerado, tá? Na guia questões da semana. Na guia o que mais cai vai ficar acumulado aqui, tá bom? Temos esses dois preenchimentos para alimentar dois gráficos, tá bom? Então, se eu pegar a planilha de outro aluno aqui, um preenchimento alimenta esse gráfico que mostra a evolução de cada matéria, tá? O aproveitamento de cada matéria, e esse outro gráfico e o outro preenchimento alimenta esse outro gráfico que mostra a evolução semanal do aluno, tá bom? É basicamente isso, beleza? Eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Certo. Aqui temos a guia tarefas. Na guia tarefas, eu trago um detalhamento da guia capa, tá bom? Então, na guia capa, eu falo qual matéria você vai estudar e na guia tarefas eu falo como você vai estudar, tá bom? Então, temos aqui, ó, meta 1, e temos as disciplinas, português, informática, tá? Penal, processo, todas as disciplinas da semana 1, tá? Da meta 1. Então, meta 1 representa a semana 1 de estudo, tá bom? Aí temos as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Cada tarefa regular, que é de 1 a 4, representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, se português tem 3 tarefas, quer dizer que você vai estudar português 3 vezes na semana, tá bom? Se por acaso tiver 4 tarefas, quer dizer que você vai estudar essa matéria 4 vezes na semana, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá? Então, tarefa 1 de português, primeiro dia de português na semana, que é a quarta-feira. Tarefa 2, sexta-feira. Tarefa 3, segunda-feira, tá bom? Então, lembrando que sua semana começa na terça e finaliza na segunda, tá?
Beleza. Da mesma forma, informática. Informática, tarefa 1, primeiro dia de informática na semana. Tarefa 1 de informática, terça-feira. Tarefa 2 de informática, quinta. E tarefa 3 de informática, sábado, tá bom? Da mesma forma com as outras disciplinas, tá bom? Certo. Aí, eu quero que você me diga se você cumpriu ou não a tarefa, tá bom? Como você vai fazer isso? Você vai destacar em cores, tá? Se você bateu a tarefa, você vai pintar de verde, tá bom? Se você não bateu a tarefa, você deixa em branco, tá? Então, por exemplo, cumpriu tarefa 1 de português, cumpriu tarefa 2 de português e, por acaso, não cumpriu tarefa 3 de português. Então, se cumpriu a 1, cumpriu a 2, pinta de verde. Se não cumpriu a 3, deixa em branco, tá bom? Se por acaso você cumpriu a tarefa de forma parcial, aí eu quero que você pinte de amarelo, tá? Pintou de amarelo e escreve até onde foi, tá bom? Onde parou. Então, se a previsão era para ir até a página 17 da aula 1 e você foi até a página 15, aí você coloca, fui até página 15, tá bom? Isso para eu ficar ciente da sua evolução e montar as tarefas seguintes, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, cumpriu a tarefa, pinta de verde. Não cumpriu a tarefa, deixa em branco. E se cumpriu a tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e diz até onde foi, tá bom? Beleza. Em algumas tarefas, temos leitura do resumo, mais mapa mental que está disponível no site, tá bom? Outras vezes tem a leitura, mais marcação do PDF, mais questões do PDF, tá bom? Então tá bem detalhado, só para você sentar e executar, tá? Outras vezes teremos links com questões do seu site de questões, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tarefa 2 de português, revisão de ortografia e acentuação. Fazer as questões abaixo e confeccionar o caderno de erros, tá bom? Então, é só você copiar esse link, tá? Copiou esse link e vai colar no navegador de internet, tá bom? Copiou, colou, que aí vai carregar um caderno de questões para você, tá bom? Nesse caderno de questões pode ter 10 questões, 20 questões, 30, 100 questões, tá bom? Entretanto, eu quero que você faça a quantidade de questões que você conseguir dentro do tempo estipulado da tarefa, tá bom? Então, se na tarefa 2 tem 2 tempos de português, você vai fazer a quantidade de questões que você conseguir nos 2 tempos de 50 minutos. Se tem só um tempo, você vai fazer a quantidade de questões que você conseguir dentro dos 50 minutos, tá bom? Beleza. Como eu falei, vai carregar um caderno de questões para você, tá? Então aqui, esse caderno, por exemplo, tem 25 questões, tá? Certo. Então, relembrando, cumpriu a tarefa, pinta de verde, não cumpriu, deixa em branco, e se cumpriu de forma parcial, pinta de amarelo e diz até onde foi, tá bom? Aí, as tarefas extras é para o caso de sua velocidade de leitura, sua progressão ser maior do que a minha previsão, tá bom? Então, em português, por exemplo, são três tarefas regulares. Você cumpriu tarefa 1, cumpriu tarefa 2, cumpriu tarefa 3, né? Último dia de português é a segunda-feira. Cumpriu as 3 tarefas e ainda sobrou tempo em português. Aí você passa para as tarefas extras, tá bom? Então, tarefa extra é um complemento para o caso de sua velocidade ser maior do que a minha previsão, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia feedback. Nessa guia feedback, aqui nesse espaço, eu trago um feedback da semana anterior e dou orientações para a semana seguinte, tá bom?
Nesse outro espaço aqui, eu sempre vou trazer uma dica para a semana, tá? Uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá? Aqui do lado, eu tenho um resumo da meta, tá? E aqui embaixo, eu deixo esse espaço para você falar como foi sua semana, se você teve dificuldade em alguma matéria, se a carga horária está pesada ou está leve, se eu posso aumentar ou diminuir sua carga, tá? Então, esse espaço é para você falar da sua semana, tá bom? Beleza. Aí, quando você me enviar a planilha, eu vou fazer um checklist aqui, tá? Então, por exemplo, eram previstas 20 questões e você fez as 20 questões. Então, eu vou pintar de verde para dizer que você cumpriu fielmente a tarefa, tá bom? Se eram previstos 60% de acertos e você fez 70%, eu vou pintar de azul para dizer que você cumpriu a meta com destaque, tá? Se eram previstos 4 tempos de estudos e você fez 3, eu vou pintar de amarelo para dizer que você quase bateu a meta, tá bom? Entretanto, se eram previstos 4 tempos de estudo e você fez 0, então eu vou pintar de verde, de vermelho, para dizer que você não cumpriu a meta, tá bom? Então, esse checklist vai servir de input para eu puxar sua orelha, para eu elogiar você, para eu aumentar a meta ou para diminuir a meta, tá bom? É basicamente isso, né? Certo? Beleza. Então, Gisele, temos aqui sua planilha, seu planejamento, tá bom? Essa última guia aqui é só o seu conhecimento em cada disciplina, tá bom? Beleza. Então, temos aí o objetivo Polícia Civil de Rondônia, tá? Ainda não temos edital na praça, mas vamos trabalhar como se esse edital já estivesse lançado, tá? Porque já tem banca definida, já tem quantidade de vagas, já está autorizado, tá? Então, acredito que saia em breve esse concurso, né? Esse edital. Então, temos que trabalhar como se ele já estivesse na praça, tá bom? Então, quero de você comprometimento, determinação, força de vontade, tá bom? Disciplina, tá? Para cumprir as metas, cumprir as tarefas, né? E seguir o plano, tá? Da minha parte, eu vou tentar, né, me esforçar para traçar o melhor caminho para você buscar essa aprovação, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição no WhatsApp. Não tenha medo de perguntar, né, de falar a qualquer horário do dia ou da noite, tá bom? Assim que eu ver a mensagem, eu vou responder você. Eu sou bem acessível nesse sentido, tá bom? Então, não tenha medo de perguntar, tá? Estou aqui para atender você, para traçar o melhor caminho rumo à aprovação, tá bom? Então é isso, bons estudos e até mais.